Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Soltei hoje, mais cedo, comentários do jogo de ontem, né? Vasco 3, Bahia 2, em São Januário. Ficou tudo lá naquele vídeo, não tem por que repetir aqui, né? E aí parti para ver hoje a coletiva de imprensa, né? A coletiva do Paiva. E sempre as mesmas perguntas triviais, perguntas medíocres, pelos mesmos canais, né? Atenção Vascaínos agora está colocando 2 ou 3 para perguntarem. Mário Coelho também, né? Aí permeia-se por um aqui da Globo, um outro dali e tal, mas é Mário Coelho e atenção Vascaínos, que estão dando as cartas lá nas coletivas do técnico, né? O Wellington Campos aparece lá também, o Wellington Campos. E aí não existe perguntas interessantes. E aqui não se fala de perguntas agressivas nem grosseiras, perguntas interessantes, para que se possa verificar do técnico o que ele quer, o que ele pretende, o que ele imagina, o que ele está trabalhando, né, para o resto do campeonato. Faltam 7 jogos agora. Então, por exemplo, você chega lá na coletiva, né? As perguntas podem ser feitas de forma ou de outra forma, né? A não ser essa pergunta assim: e aí, o que você achou do Paiva ontem? Paiva não jogava há um tempão, fez gol, ganhou o craque do jogo e tal. O Rafael Paiva, ele merece, não sei o que e tal, blá blá blá. E o Ryan, que se machucou, volta para o próximo jogo, não sei o que, mas não se pergunta nada que o torcedor quer realmente escutar do técnico, né? Por exemplo, reiterando aqui, perguntas sem ser grosseiras, sem ser agressivas, perguntas para que o torcedor possa ter acesso ao que o técnico quer, ao que o time vai apresentar, né? Então, por exemplo, o Rafael Paiva sempre vinha dizendo, né? Que o time não estava encaixando, que o time não encaixava. E eu sempre falava aqui, né, Rafael Paiva? Você vê o futebol, você tem boa leitura, você tem que fazer o time encaixar. É você que tem que fazer isso, mais ninguém, né? Então, por exemplo, Paiva, o que você acha hoje do time ter encaixado hoje, ontem, né, no caso, mas lá na coletiva? Paiva, o que você acha do time ter encaixado um bom jogo? O jogo do Vasco encaixou, Paiva. Você acha que... Como é que foi isso, Paiva? Perguntas assim, né? Para que ele possa dizer e tal. Paiva, a gente vinha com pouca marcação no meio. Povoando pouco o meio. Esse jogo agora você botou mais gente no meio, mais jogadores no meio, né? Até porque o Bahia... Por que foi isso aí? Para saber dele, né? Porque o Bahia tem o time que tem mais posse de bola no Brasileirão. É assim que tem que ser feito perguntas, né? Paiva, você verificou que o Vasco, com a bola, dificultou demais o meio de campo do Bahia? Não pode ser feito isso aí com outros times, para que o Vasco não sofra tanto nas transições? Paiva, o Vasco vai continuar jogando por dentro como jogou ontem? O Vasco não jogava por dentro há bastante tempo. Paiva, o Vasco vai continuar jogando por dentro como jogou ontem? O Vasco vai voltar a jogar nos chuveiros na volta do Verrete, ou vai manter essa possibilidade de jogar por dentro, que hoje foi muito bem, sem a manjada do chuveirinho? Então, essas perguntas têm que ser feitas, né? Paiva, o Vasco pode jogar sem chuveirinho? Você colocava o Vasco para jogar o chuveirinho por ordem sua, ou era o jogador que tentava achar o Verrete a todo momento, né? Essas perguntas. Paulo Henrique e Puma estão indo bem, né? Você acha que você vai mantê-los no próximo jogo? Há uma possibilidade de haver inversão, botar o Puma em dado momento para trás, o Paulo Henrique para frente, enganar o marcador, né? Inclusive ontem ali o João Vitor estava naquele setor, né? Levou até um gol, o segundo gol foi nas costas dele. De repente uma superioridade numérica ali. Essas perguntas todas têm que ser feitas. O Paiva, por que o Piton parou de render
É ordem sua ficar mais parado? O Everton Ribeiro cai muito por ali, você mandou o Piton ficar, o Piton não foi por causa disso. Essas coisas todas, né? Vai manter o Puma na direita, podendo contar com o Ryan também aberto na volta do Verratti. O Payet, você mandou ele jogar mais centralizado, porque ele vinha jogando mais pela esquerda. Acha que o Payet no segundo tempo foi para a esquerda porque cansou? Payet pode ser o articulador principal, o Coutinho em reserva? Ou você acha que não? Olha quanta pergunta, quanto material pode ser feito, pergunta, e não se faz esse tipo de pergunta. As perguntas são aquelas perguntas patéticas, né? O Paiva, o Vasco não ganhava não sei quantos jogos e tal. O que você acha daqui para frente? Vamos tentar pontuar. Tem que se fazer perguntas para que o torcedor tenha acesso. A coletiva de imprensa veio substituir, né, aquela entrevista que tinha com os jogadores ao final dos jogos. Ao final dos jogos, os jornalistas entravam no vestiário dos jogadores, isso é bastante tempo, né? E faziam as perguntas e blá blá blá. O jogador tomando banho, respondendo perguntas, mas não tem mais isso. Então o torcedor precisa ter esse link aí com o jogador, e através de jornalistas, né? Mas o nível é patético, nível horroroso. Botaram aí 500 do Mário Coelho, 500 do Atenção Vascaíno, as perguntas não são boas, né? Esse é o nosso jornalismo que a gente tem aí. É o que sobrou pra gente, o jornalismo mal feito, jornalismo feito nas coxas, sem perguntas que os caras têm medo de fazer para levar uma resposta atravessada. Acho que não. Se a pergunta for feita de forma coerente, sem ser agressiva, sem ser descortês, não há problema, né? E o que a gente vê agora, por exemplo, eu ia até soltar um vídeo específico sobre isso, mas vou meter aqui nesse finalzinho de vídeo, porque eu não vou nem dar muita pala para isso, né? O que a gente teve hoje é o tal do Vascaíno do Cerrado, mais uma vez. Depois dizem que eu persigo esse cara, dizendo assim, se o Rafael Paiva colocar o Galdames, é demissão por justa causa. E ele repetiu isso aí. É a terceira ou quarta vez que ele fala isso, né? Segunda com o Galdames, e outras vezes também. O time que não está no papel, está na cabeça desse bobalhão aí, chamado Vascaíno do Cerrado, né? Que quer mandar no Vasco, quer mandar no treinador. Só olha, se colocar esse cara aqui, é demissão por justa causa. E esse maluco aí tem cento e poucos mil inscritos, né? Fazendo aí o torcedor ficar contra o técnico, né? E ontem não tinha o Hugo Moura. A gente não sabe como é que treinou o Galdames, deve ter treinado bem, não colocou o Sforza, colocou lá o Galdames, na transição ofensiva foi bem, ajudando o Payet, né? Preencheu ali o meio de campo, tocou a bola rápido quando pôde, não comprometeu na fase defensiva, e o cara manda uma dessa, tipo, se colocar o Galdames é demissão por justa causa. Reitero aqui, para ficar bem marcado e registrado, não é a primeira vez que esse cara faz isso. Então o que a gente tem hoje, né? YouTubers perniciosos, que o negócio é ganhar like fazendo fofoca, e leviano, né? Esse maluco aí é o mais leviano que tem, né? Tem o tal do Lucas também, que, meu Deus do céu, vem metendo pau no cara o tempo inteiro. Aí ontem o Payet fez um gol, né? Todo mundo aí adora o Payet e tal, não sei o quê. Todo mundo sabe a minha posição com o Payet. É um excelente jogador. A gente tem que cobrar mais dele só intensidade, mais regularidade. Ultrapassado isso aí, é muito bom com a bola nos pés, né? Então esse vídeo aqui serve para cobrar tanto o jornalismo quanto os youtubers, né? Com essas bombas para ganharem likes, né? Mas quem é o balizador disso, quem é responsável pela má qualidade que está aqui, pela leviandade, pela mentira, pela fofoca, né? Pelos títulos enganosos que você entra e tal, é o próprio torcedor, que ao invés de marcar esse cara, registrar que tem lá dentro um conteúdo enganoso, não só com relação ao que acontece, mas também com relação ao que está na capa, os caras continuam entrando e tal, né? A todo momento, Mário Coelho, né? Saiu agora, urgente, não sei o quê. Isso aí é o que mais tem. Tento nunca fazer isso aqui. Se eu fizer um dia, pode me metralhar aqui no comentário, pode baixar a lenha, né?
porque o que a gente tem que fazer aqui é informar o torcedor, e notadamente os meus inscritos, né? São o que eu mais prezo, trazer opinião importante, opinião séria, sensata, e não notícia, porque eu não sou jornalista, né? Quem traz jornalista é notícia, que é o melhor, quem traz notícia é jornalista, inclusive nem tem trazido mais notícia, né? Tem trazido fofoca, tem trazido intriga, né? Mas fica aqui a minha insurgência contra o rumo que levou, né? O rumo que pegou aí as coletivas, né? Que cada dia são piores, que ao invés de deixar lançar o torcedor, o vascaíno para escutar a coletiva, para ver o que vai acontecer e tal, fica escutando conversa para boi dormir e blá 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 e blá blá blá. Se gostou do conteúdo, inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho, caso queira receber do YouTube os avisos / notificações dos meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.